Olá, eu sou a Durga Shakti e tô aqui para tirar você da sua zona de conforto. Hoje a gente vai falar sobre previsões 2019, regência 2019. Os planetas regentes deste ano são Marte e Saturno. Marte é o planeta que corresponde às forças da lei. A lei tem a ver com limites, com verdade, com correções, com retificações. Tem a ver com o elemento ar e o elemento metal. Os aspectos dentro da nossa religião afro-brasileira seriam os aspectos de Ansan e de Ogum. Ok? Então, ar e metal, né? E as regências de Saturno são os tronos da morte e da evolução. A morte a ver com o elemento terra e a evolução com o elemento com a lama, que é a mistura da terra com a água. Os regentes seriam Omulu no aspecto morte e Nanã com o Baloaê no aspecto evolução, ok? Então é muito interessante, né? A gente pega ar, metal, água, lama e terra, né? Terra e lama, que é terra com água, certo? A gente já vê a atuação desses elementos aí logo nesse começo de ano com a questão de Brumadinho, que é um ótimo exemplo, um triste, porém ótimo exemplo para entender o que está acontecendo, o que esse ano vai exigir de nós, o que esse ano vai movimentar em nós e o que esse ano quer de nós, né? Porque toda a força que atua num ano, as forças primordiais do ano, elas são o nosso teste. Entende? Então a previsão não é para ser uma coisa simplesmente, é isso que vai acontecer. E sim, por que isso está acontecendo? E o que essas forças divinas sendo manifestas através dos arquétipos dos planetas, ligados aos elementos, e esses elementos estão em tudo e dentro de nós, né? O que esse ano quer de nós? O que esse processo evolutivo que está sendo trazido nesse ano quer de nós? Então, a lei ela atua na sua parte mais equilibrada em ordem, verdade e autorresponsabilidade. No negativo dela é caos, mentira, tirania, tá? Desordem, ok? Ou uma ordem egóica, né? Uma ordem que vai beneficiar apenas a poucos e não a grande maioria, ok? Enquanto o trono da evolução, ele é óbvio, né? Ele transmuta, ele quebra padrões negativados do passado, dos ancestrais, ele quebra o patriarcado, que essa é a função desse ano e desses próximos 34 anos, né? Esses 34 anos vão, quando eles terminarem, eu acredito que essa é a função de Saturno como corregente esses anos todos, para definitivamente acabar com o patriarcado. Então, nesse ano, todas as convenções, todas as companhias, empresas, todos os conglomerados, todos os políticos que estiverem agindo de forma tirânica contra as leis divinas, né, de forma egóica, gananciosa, irão sofrer, ok? Ou seja, vão sofrer sanções da lei divina e sendo empurrados para esse processo de transmutação, de reavaliação de conduta imposto pelo trono da evolução, que vem destruir, né, essas posturas e essas energias. Como que a gente deve encarar esse ano? Encarar que todas as catástrofes, os cataclismas que haverão e não serão poucos, o grande índice de desencarne que vai acontecer, todos os maremotos, terremotos, enfim, desabamentos que irão se manifestar,
eles são ativações da lei e da evolução divinas para nossa correção. Se nós estivéssemos em retidão de caráter, agindo de acordo com a verdade, com a lei divina e com o bem comum, essas energias não iriam se manifestar, porque quando você está em harmonia com os planetas, você não é sancionado por eles, entende? Então, sempre os aspectos planetários, eles vão cutucar você, vão nos cutucar para conseguirmos evoluir dentro do que esses fatores espirituais, fatores divinos exigem de nós. Então, nós seremos exigidos na nossa retidão, na nossa disciplina, na nossa verdade, na nossa ordenação, desde a ordenação do nosso cotidiano até a ordenação do nosso caráter, a ordenação do que nós investimos, aonde nós investimos a nossa energia, aonde nós damos o nosso suor. Nós damos o nosso suor para empresas que trabalham para o bem comum ou são empresas tiranas? Nós somos coniventes, votamos e trabalhamos para um governo corrupto? Né? Nós damos a nossa energia para colaborar com o patriarcado e com o caos, né? E com essa desigualdade? Nós compramos alimentos de empresas que destroem o meio ambiente? Nós nos alimentamos de forma completamente desordenada, né? Ou nós procuramos pelo menos, porque hoje em dia está impossível de você agir 100% corretamente, porque o próprio meio ao nosso redor já está tão corrompido, né? Nós vemos aí coisas absurdas como sendo liberado agrotóxicos que matam para as nossas produções aqui no Brasil, ou seja, é óbvio que querem adoecer o brasileiro para que ele consuma mais medicamento, que as indústrias alimentícias são coniventes com as indústrias farmacêuticas, né? Então a gente vê que a nossa terra, o nosso Brasil é um lugar impune, é um lugar de impunidade, é um lugar de mentira, é um lugar sem ordem. E por que assim? Porque nós somos assim. Né? O brasileiro ele é desordenado, o brasileiro ele é inconsequente, o brasileiro ele é imediatista, né? O brasileiro ele é desonesto, o brasileiro é corrupto nas pequenas coisas. Ele não se responsabiliza pelo que ele come, pelo que ele nutre, pelo que ele assiste, pelo que ele lê, pelo que ele deixa entrar na casa dele, né? Em termos de audiência, né? A gente vê a queda brutal que nós tivemos aí na indústria musical, no nível dos programas de televisão, né? Assim, nós ingerimos hoje fast food em todos os níveis, nós ingerimos porcaria de todos os níveis. Isso só mostra quão desordenados, quão sem limite nós estamos, quão sem conivência com a nossa verdade e com a nossa evolução. Então, pessoal, preparem-se, tá? Esse ano vai exigir ordem, ele vai exigir disciplina, ele vai exigir verdade, né? Mentiu, conta até 3, que a verdade vai aparecer e você vai passar vergonha. Então, esse vai ser um ano de exercício da retidão, da verdade, da ordem, do caráter. E sempre que você for contra isso, você vai sofrer sanções praticamente imediatas. As consequências vão ser imediatas. Então, nós temos que reavaliar todos os negativos que herdamos dos nossos ancestrais, porque isso vai ser desmoronado também, né? Então, é quebra do patriarcado, é reordenação da verdade, da conduta, da disciplina e principalmente da autorresponsabilidade nisso tudo. Porque o brasileiro adora acusar, né? Ele adora acusar, mas ele não olha para o próprio umbigo, ele não se retifica, ele não se autorresponsabiliza por absolutamente nada. Então, nós temos que olhar nesse momento a desordem interna, a mentira interna, a nossa lama interna, para a gente poder evoluir e aproveitar esse ano o máximo possível na nossa reordenação e na nossa evolução, ok?
Então, reavaliar todos os aspectos da vida, todos os aspectos da vida. As pessoas, a maioria das pessoas e das religiões entendem a espiritualidade simplesmente como fé e amor ao próximo, né? E só que isso está tão longe, né? São aspectos assim tão distorcidos. As pessoas nem sabem exatamente o que é fé e amor. Fé em quê? Né? E como se expressa esse amor? Antes da gente conseguir entender exatamente o que é fé e o que é amor, nós precisamos entender o que é justiça e o que é lei. Não existe amor sem ordem, não existe amor sem justiça. Você pode até não gostar de alguém, dentre duas partes que estão disputando, mas se você souber que mesmo você gostando dessa parte, aqui está certa é essa parte, e você aplicar a lei e dizendo, não, meu amigo, você não está certo, quem está certo é o outro aqui. Isso é amor. Nepotismo, gosto, carinho, afeto, empatia, isso está longe de ser amor, isso é a ponta do iceberg de algo que se parece com amor. Então as pessoas adoram falar em amor ao próximo, né? Todo mundo sabe, amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Quem que faz isso? Entende? Eu não sou pretensiosa em dizer que eu amo o meu próximo como a mim mesmo. A maioria das pessoas nem ama a si mesmo. Como pode amar ao próximo como a si mesmo? Exatamente, vai amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, não vai amar ao próximo, né? Então a gente precisa acordar que a espiritualidade nesse momento não está exigindo a nossa fé e o nosso amor porque ela sabe que nós somos incapazes disso nesse momento. O que nós estamos tendo que trabalhar nesse momento é a lei, é a justiça, é a nossa verdade, né? A ordenação e a autorresponsabilidade pelas nossas vidas. Tá? Deus não vai estender uma mãozinha do céu para te ajudar. Você tem que fazer por merecer a sua evolução. E geralmente isso vai vir na dor, porque pelo amor aqui quase ninguém tem a capacidade de aprender. Não é verdade? Então, gente, nós estamos também migrando para a quinta dimensão. Algumas pessoas, né, alguns seres mais despertos, autorresponsáveis em primeiro lugar, estão despertando para a chamada quinta dimensão. Então, nós vamos ter ações dos planetas no seu negativo e no seu positivo de acordo com a frequência vibracional que você está. Então, se você estiver vibrando positivo a lei divina, se você estiver na sua verdade, na sua autorresponsabilidade, você vai ser impulsionado para o seu propósito, para o seu caminho, seus caminhos vão estar abertos, você não vai ver dificuldade na sua evolução. Se você estiver vibrando no negativo, ou seja, vibrando mais para a terceira e quarta dimensão, você vai ser acionado pela justiça no seu aspecto negativo, através dos cortes, dos movimentos bruscos, né, das retaliações, das mortes, para você se retificar no seu caminho. Então, quem estiver agindo no seu inferior vai ser atuado pelo trono da morte e pelo trono da lei cortante. Enquanto quando você estiver atuando no seu positivo, mas na quinta dimensão, você vai ser atuado pela lei direcionadora e pela evolução. Ok? Então, vamos ficar atentos a esse ano, entendendo os movimentos energéticos, entendendo todos os cataclismas e todas as mortes que vão ocorrer, que não vão ser poucas, como processos de purificação e restauração. Esses seres que vão morrer, estão morrendo, eles entendem que fazem parte desse processo de limpeza, mas isso não significa que na matéria as pessoas que atentaram contra essas vidas e todos os grupos políticos e industriais, né, e bancos e políticos e toda essa corja que atua negativamente não deve ser responsabilizada e punida pelos seus atos. Então devemos exigir sim, mas a mudança só vai acontecer legitimamente quando nós tivermos esse caráter interno, essa retidão interna, essa lei interna
para manifestarmos exteriormente isso. Ou seja, tudo que está aí é só um reflexo nosso. Eu sou a Durga Shakti e estou aqui para tirar você da sua zona de conforto. Arro, Namastê, Axé.